boas-vindas para todas as pessoas, pessoas que eu já conheço, pessoas que eu tenho o prazer de conhecer agora. É uma alegria enorme estar mais uma vez partilhando aqui conteúdo, material, coisas que me que chegaram até mim, né, pelos estudos, pela prática, pelas relações com muitas e muitas pessoas, muitos mestres, alguns mestres queridos que me fizeram e me trouxeram até aqui, entre eles o próprio Bert Hellinger. Eu fiz alguns, né, módulos avançados, a Sophie Hellinger, que estava junto dele nesse processo, e com quem eu estudei, Renato Bertatti, a professora Mimanza também, entre outros como João Garriga, como Stephen Hausner, são todos grandes mestres que me ajudaram a compor esse trabalho que eu entrego hoje, e que hoje aqui eu vou trazer algo desse material que eu também nesses 18 anos venho desenvolvendo. Então, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos e vamos lá, vamos nessa aula. Essa aula inaugura mais um curso de bonecos, um curso eu chamo de bonecos, mas agora a gente está chamando de ecos, que é um curso especificamente para atendimento com bonecos. E, ao longo do tempo, eu fui percebendo que esse trabalho que eu venho desenvolvendo nos ajuda, enquanto consteladores, né? Eu imagino que aqui tenham muitos consteladores e também alunos de constelação, mas também clientes de constelação e que também são muito bem-vindos. E falando do atendimento com objetos, com bonecos, sempre é um material, uma forma facilitadora da propagação do trabalho das constelações, porque nem todo mundo está disponível a fazer um trabalho em grupo, nem todo constelador consegue ter a dinâmica de montar um grupo e tem a facilidade, claro, de carregar os nossos bonequinhos, os nossos objetos para onde a gente vai. Então, é inegável que o trabalho com os bonecos e saber trabalhar com os bonecos é um grande facilitador na vida de um constelador, né? Ele pode efetivamente estar em qualquer lugar, presencialmente, levando os seus bonequinhos, mas também pode, mas também pode atender online com os bonecos, tanto num modo individual quanto num modo em grupo. Então, é sobre isso. Essa aula de hoje é sobre esse curso que já está indo para a sétima turma, eu acho. Agora, Sétima turma. sétima turma desse curso. É um curso muito, muito, muito prático, mas eu estou aqui para trazer
algumas experiências, algum conteúdo e partilhar com vocês esse material. Então, eu vou trazer aqui alguns slides para facilitar o acompanhamento dessa aula inaugural. E quem quiser ou tiver dúvidas, perguntas, use o chat, por favor, de preferência, mantendo o áudio preferencialmente fechado, mas pelo chat, algumas pessoas, como a Adriana, a Gabriela, que estão aqui me apoiando, vão acompanhar perguntas e tal. E, se for o caso, na hora de a gente abrir para partilhar, pode abrir o áudio e trazer a pergunta, tá bom? Então vamos lá, deixa eu trazer aqui o, o material para a gente assistir aqui, para a gente acompanhar juntos. Muito bem, espero que estejam todos vendo, eu acho que sim, né? Tá tudo bem. Tá dando para ver? Ok, muito bem. Então, vamos lá. Essa é a nossa aula inaugural do curso da turma 7, o curso Ecos de Constelação com Bonecos. E uma provocação que eu mesmo me fiz é, na vida, uma pergunta que eu me fazia há muito tempo atrás, né, que é essa aí: como acessar a informação e traduzi-la em uma constelação que a gente está fazendo ali com objetos, né? Então, é claro que isso serve para qualquer tipo de constelação, o acesso ao campo e como realmente linguagear, como traduzir, como falar daquilo que a gente está intuindo, percebendo com o, os clientes, os representantes, é sempre um desafio inicial para um constelador, né? Mas vamos lá. Primeiro passo, sim, que eu queria reunir entre nós, né, que estamos aqui por um motivo, né? Por que que nos reunimos hoje aqui nessa aula, nesse dia? Provavelmente porque aqui entre nós tem muitos consteladores, alunos de constelação e também clientes de constelação, como eu já andei vendo alguns por aí, né? O que me chama a atenção é que, de alguma maneira, esse trabalho, a força desse trabalho chamado constelação, nos mobiliza, nos potencializa e nos convida a um processo de transformação. Isso parece tocar o coração de todo mundo que está aqui, né? E não é à toa que hoje estamos aqui com esse grupo de pessoas tão grande, é, reunidos na ideia de prestar atenção, se abrir para essa visão, ou esse conteúdo, essa filosofia que as constelações sistêmicas têm trazido para o mundo, né? Então, certamente a gente está aqui porque a gente foi tocado de alguma maneira por essa força ou por essa energia, por esse movimento que a constelação tem provocado no mundo, né? Não numa pessoa ou nas 50 pessoas que estão aqui, mas no mundo. Isso não tem como negar, né? Mas é muito provável que parte das pessoas que estão aqui, mesmo que são consteladores, em algum momento tenham meio que desconfiado desse negócio. Assim, como assim, né? Como assim isso acontece?
É uma pergunta que eu já ouvi muitas vezes. E também que eu me fiz quando eu comecei a mergulhar nesse mundo das constelações há mais de 18 anos atrás. E eu fazia assim, uau, tá, eu tô vendo que é real, eu tô vendo que está acontecendo, mas como? Como esse troço acontece, né? Então, é bem provável que isso tenha acontecido com cada um de vocês, né? E que vocês já tenham se perguntado isso mesmo, né? O fato é que não é fácil para a gente acostumado numa vida linear, de repente acessar uma filosofia, um movimento tão revelador, tão disruptivo, tão que quebra tanto padrões num evento único, que é um acontecimento, que é propriamente a constelação. Então fica mesmo essa pergunta: como é possível, né? Então a gente pode, de repente, reduzir isso no sentido interno de uma pessoa, de um constelador, essa, essa, essa dúvida vem aqui dentro de nós, ainda que escondidinha, sabe? Como é que é possível acessar as informações, né? Então, de fato, é um questionamento real, um questionamento viável, né? Um questionamento que é aceitável, porque a gente vem de uma programação educacional de aprendizagem que nos limitou fortemente e determinou o modo de aprender, o modo de receber, o modo de se apropriar de um conhecimento. É isso que a gente vivenciou nas escolas, especialmente, e esse modo que a gente aprendeu de entrar em contato com o conhecimento ou com o conhecido é um modo condicionado, programado, linear, que tem uma meta, um objetivo que quase que é garantido, ou pelo menos isso é nos ofertado, a garantia de que a gente vai chegar num, num finalmente, num resultado final, né? E de repente chega um trabalho desse, a constelação familiar, a constelação sistêmica, que quebra com esse paradigma, que muda esse paradigma e, e não se sustenta ou não se vale desse paradigma convencional de conhecimento, né? Ou seja, para que a gente acesse a tal informação, né? Para que a gente chegue nela, é necessário mudar os paradigmas, mudar de paradigma, né? É necessário acessar uma nova percepção, acessar a percepção do tangível, do visível, mas abrir para o intangível e o invisível, né? Então, para isso a gente precisa desenvolver ou acessar um novo prisma de visão. E esse novo prisma, esse novo caminho nos leva a
há uma possibilidade de entrar em relação com a transparência. É essa transparência que responde ou define o invisível, que define a possibilidade de ver o invisível, de acessar o invisível. E é isso que acontece numa constelação, é isso que acontece num trabalho sistêmico. E, de alguma maneira, ah, ainda que a gente venha muito programado, que a gente seja muito cético, muito convencional ou rígido, a gente chega no evento da constelação e simplesmente a gente entra em contato com a informação. Eu poderia dizer, talvez, que a única coisa que impediria o acesso à informação não é o ceticismo, não é não são os programas que foram instalados em nós por essa educação tão conservadora, tão catequizante, tão condicionada, né? Tão cartesiana, tão linear. Não é nada disso. A única coisa que pode, talvez, impedir que uma pessoa, num trabalho de uma constelação, como cliente, por exemplo, acesse a informação se, e se permita sentir, seria o negacionismo, né? É a negação completa. Não estou disponível para isso e nego. Então, com esse tipo de pessoa, com essas pessoas, não tem conversa, não tem diálogo, que é uma negação. E eu duvido, na verdade, que também essa pessoa, se ela estiver num trabalho de constelação, porque a negação vai impedir que ela acesse, ou não a informação, mas o trabalho em si, mas se ela por um acaso estiver, ela também vai acessar, ainda que negue, né? Por quê? Porque é natural, né? Então, a gente está aqui reunido nesse dia porque, de alguma maneira, a constelação, esse trabalho, está nos impulsionando e nos convidando a olhar para dentro, a fazer o que a gente está sendo convidado nesse mundo, principalmente nesse momento de transição planetária, a fazer. Olhar internamente, fazer um trabalho interno. E a constelação impulsiona, querendo ou não, a pessoa, seja o constelador que esteja em formação, toda formação de constelação precisa ser um processo de autoconhecimento. Se uma formação de constelação não aborda, não aprofunda no autoconhecimento, não, não é consistente, não vale a pena. Então, busquem, se for o caso, formações com um profundo processo de autoconhecimento, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho para acessar tudo isso. E é como se a constelação estivesse implicada com isso. Por isso ela impulsiona o trabalho interno propriamente dito, né? Então, pessoal, a gente está falando de acessar a transparência e de se disponibilizar a enxergar o que normalmente a gente não enxergava, né? Então a pergunta é como? Como enxergar esse invisível, né?
esse invisível que responde pelo novo, pelo desconhecido, não, o não conhecido, né? Esse invisível que, por não ser conhecido, também não pode ser definido, mas isso não significa que ele não exista, não nos influencie e que, de alguma maneira, interfere na vida de todos nós. Esse é um ponto fundamental em que todo trabalho de constelação precisa considerar, né? A interferência do invisível, a interferência do desconhecido na vida de todos nós. É preciso, obviamente, para que a gente acesse esse esse modo de esse meio, melhor dizendo, de comunicação, de contato, de diálogo, né? Ou de percepção, é importante, é fundamental realmente trocar os óculos, usar outras lentes, dar uma limpezinha no óculos, dar uma limpezinha, né? Colocar um colíriozinho nas nossas retinas para que a gente tire, metaforicamente, a negação, né? Ou aquilo que nubla, aquilo que impede a nossa visão. É preciso usar novas lentes, porque as nossas lentes, os óculos que a gente usa na vida até então são óculos condicionados, de uma visão condicionada, programada para que a gente siga de um modo convencional, padrão, com determinados valores morais, com crenças limitantes, que nos dão o direito e a garantia de manter o pertencimento num sistema, né? Então, esse óculos que a gente usa não serve para acessar o invisível. E se a gente continuar com ele, a gente não acessa realmente esse campo imenso e vasto de informação que tem no universo e que, num sistema, seja ele familiar ou não familiar, responde, ou poderíamos dizer que ah, a- a- aparece, né, se mostra naquilo que a gente chama de alma coletiva. Essa tela que envolve, isso é uma metáfora que eu estou usando, uma tela, né, álmica que envolve todas as pessoas que pertencem a um sistema, e esse sistema, independente de que condições ele tem de pertencimento, a, o viver nesse sistema gera uma série de situações e cada informação que acontece ali é registrada nessa tela, nessa alma coletiva, acessível por qualquer um de nós, ainda que a gente não tenha a visão ou o conhecimento de que há uma informação de ordem ou desordem a ser acessada, né? Então, eu chamaria isso, essa troca de lente, de o pulo do gato, de um constelador, né? E justamente a partir dessa limpeza ocular ou troca é que a gente começa a ter a disponibilidade, a se disponibilizar
a observação, que é o material, o recurso de trabalho da constelação. Observação do fenômeno, ou observação fenomenológica. Só é possível, pessoal, só é possível a gente entrar em real estado de observação se a gente começa a liberar esses condicionamentos, trocar essas lentes. Então, observar, enxergar esse invisível passa por descondicionar-se. É fundamental. Por isso, o trabalho de autoconhecimento é inerente, está dentro, é intrínseco a toda formação de constelação. E se não houver isso, então não é formação de constelação. Lamento dizer, né? Então, para que a gente realmente entre em observação, exercite de fato a observação, um passo fundamental é o trabalho de autoconhecimento no sentido de descondicionar. A palavra, ela responde a si mesmo, né? Tirar as condições, tirar as condições dessa visão, tirar as condições dessa audição, tirar as condições da interpretação da mente, tirar as condições do conhecimento, do conhecido, para que a gente possa, livre de condições, acessar o invisível. Então, para observar a vida e os acontecimentos, para ir além do convencional, a gente realmente precisa trabalhar isso, treinar isso intensamente. E isso vai além do processo da formação, né? Uma formação de 5 meses, de 8 meses, de 10 meses, de um ano, né? Não dá conta disso. Ela vai startar, vai dar início a isso, né? Mas ela precisa fazer isso, precisa iniciar isso, precisa trazer isso para o constelador. E essa fala, essa proposta era a proposta do Hellinger. Ele literalmente falou isso e está escrito em livros que o constelador precisa trabalhar a não intenção. Trabalhar a não intenção é sair das condições, das convenções, das regras morais, de todo esse tipo de condicionamento de pertencimento a um sistema. Então, independente de qualquer coisa, independente se você pertence a X crença, a Y cultura, ou seja o que for, na hora em que você vai trabalhar como constelador, isso tudo está de fora, precisa estar de fora, tá? Mesmo que você tenha uma crença moral, naquele momento, essa crença moral não pode estar à sua frente, né? Precisa estar fora da relação de observação. Então, pessoal, observar tem a ver com descondicionar. E o trabalho da constelação é observação fenomenológica e sintonização com o campo informacional. Se a gente pudesse resumir, esses são os principais recursos do constelador: observar e sintonizar.
E isso só é possível livre de condições, né? Então, para enxergar o invisível é possível, é super possível, e eu vou até ir além. É algo da nossa natureza, é natural. E a gente não tem feito isso porque a gente foi fechado com as condições, foi encapsulado com as condições, né? E a gente nem percebe, porque é tão, tão, tão bem trabalhada, porque ela é trabalhada no sentido do pertencimento, no sentido do afeto, no sentido do amor, né? Só que um amor condicional, um amor cego, né? Que a gente não dá conta, a gente nem percebe que a gente não está disponível a, a esse tipo de competência de trabalho, né? Então, vamos lá, né? Como seria, então, essa prática, né? A observação do fenômeno? Ah, como seria observar fenomenologicamente e enxergar o emaranhamento sistêmico, né? O caminho natural está dentro de nós. O caminho natural é despertar, liberar essa competência que há em qualquer ser humano, em qualquer ser vivo, de entrar em relação, de entrar em vibração, em frequência, né? Isso chama sintonizar, entrar em frequência vibracional com o outro, com a situação, com a informação. Então, na prática, o que o constelador faz, ou precisa fazer, é isso: sintonizar com o campo informacional, né? O constelador, então, depende dessa competência natural, né? Então, ele precisa acordar para essa natureza, né? Despertar essa competência. E aí é possível, totalmente possível, entrar em contato com o que você observa, entrar em contato com o fenômeno e a expressão do invisível a partir daquilo que se observa, né? Mas, volto a falar e vou repetir 1 milhão de vezes. Para isso, é necessário desprogramar esses eh, excessivos condicionamentos que criamos ou que recebemos na vida, na educação familiar, na educação escolar e nas relações sociais de uma forma geral. Então, é fundamental, fundamental estar aberto ou atento para essa liberação, para essa troca, sair das crenças para a confiança, né? Essa palavrinha é também um pulo do gato, né? Poucas pessoas que eu acesso no trabalho das constelações dão conta disso. Poucos formadores dão conta disso. O, o sair da crença limitante é muito propagado, muito falado.
Todo mundo sabe disso, quanto que isso é necessário, é fundamental. Mas o ponto que nos leva a sair dessa crença ou dessas milhares de crenças, milhões de crenças que nos compõem egoicamente e que estão fortemente atreladas ao medo da exclusão, ou seja, ao desejo de manter o pertencimento, passa por abrir-se para a confiança. A confiança é algo que a gente vai trabalhar na relação, né? Então, aqui a gente pode até enumerar, né? Eu sei que todos nós passamos por isso, de nos limitar por crenças. Por exemplo, a ideia, a crença de que a gente não consegue intuir quando isso é natural. Crença de que alguém, né, precisa ser sensitivo para fazer constelação, né, precisa ser médium para sintonizar com o campo, né? Ou a crença de que isso é uma magia, uma feitiçaria, e que isso tudo faz parte de uma seita satânica, talvez, de e isso percorre aí muitos grupos, né? São que estão dedicados a falar mal do trabalho da constelação, e isso tem um motivo. Tem outra crença no meio disso, que é vou perder clientes, vou perder dinheiro. É capital, é uma crença capitalista, certamente, que não está preocupado com o social, que não está preocupado com o natural, né? Então, bate forte, né? Porque dói no bolso, dói enfim, dói em algum lugar aquele corpo, mas é uma crença, né? Que é jogada inversamente para desmerecer esse trabalho, né? E aí usa a ciência, muitas vezes, para desmerecer esse trabalho, né? Falando que isso não tem comprovação científica. Constelação não tem comprovação científica, então não pode ser aceita, né? Mas, é, sendo assim, tem assim também, por outro lado, melhor falando, aconteceu com a psicologia, com a psicanálise, com a psicomotricidade, com muitas das, hoje, metodologias de atendimento, ajuda a pessoas que no século passado, ou até muito recentemente, eram alvejadas por essa descrença ou por essa tentativa de condicionar a um pensamento linear, mecanicista de uma ciência convencional, que só acredita na prova tangível, e não considera o intangível, não considera esse mundo da informação. A própria tecnologia da informação já veio quebrando com isso, né? Hoje a gente está aqui conversando pelo Zoom. A gente tem a possibilidade de se relacionar à distância. Isso não é palpável e até em pouco tempo assustava muitas pessoas. Mas uma criança pequena acessa, já é natural para ela hoje, né? Se você comparar uma pessoa de 80 anos com uma criança de 5,
A criança de 5 tem mais habilidade com toda essa tecnologia, celular, internet, enfim, do que uma pessoa de 80 anos. E é intuitivo. O termo que é usado é esse, inclusive, né? É intuitivo. Ela intuitivamente passa o touch da tela. É uma pena que deem para crianças de 5 anos telas. Isso faz muito mal, né? Mas é natural da criança entrar em contato, é natural dos jovens olhar para isso. É simples, né? Porque ele já vem com um DNAzinho alterado. E nós ainda precisamos trabalhar a estrutura velha de condicionamento, né? É sobre isso que eu estou falando. A gente foi condicionado num modo de entender o mundo, né, que não serve mais, simplesmente, né? E é sobre isso que a constelação nos impulsiona a ver. E esse mundo do invisível está visível, só que a gente, para enxergá-lo, precisa abrir mão dessas convenções, né? Enfim, então essas crenças que nos limitam, elas precisam ser, de fato, reconhecidas, identificadas e superadas. O caminho passa por aí. A gente precisa identificar, né? E, ao identificar, reconhecer. E, ao reconhecer, dá um passo para fora, dá um passo para além, né? Não é excluir, tá? Aquilo tudo faz parte da nossa história, mas é história, é passado, né? Então não é ninguém está impedido, ninguém como é que se fala? Não, esqueci a palavra. É, não tenha o potencial da intuição ou da sintonização. Todos temos, todos. Até é uma planta, até um animal tem a capacidade de entrar em relação vibracional e entrar em contato com uma comunicação invisível. Não é necessário ser médium ou sensitivo para fazer isso, né? Então, quando um constelador chega e fala, poxa, a minha constelação é meio superficial, é meio esse medo, isso tem em parte a ver com a crença, em parte a ver com a falta de experiência. Então, o convite aqui para o constelador que sente isso, se tem alguém que sente isso aqui, né? Depois a gente pode, quando abrir aqui, pode até usar o chat e falar eu, né? Identifica se isso é uma crença. Se é uma crença, ultrapassa, ultrapassa. Como é que ultrapassa? Primeiro identificando. Ah, não, isso é uma crença. Isso, né? O Álvaro acabou de falar que todo mundo tem o potencial, a competência, né, a capacidade de intuir e sintonizar. Todos, todos. Até os animais, as plantas, né? É, então, eu tenho. Então, isso é uma crença, vou superar, né? A outra parte, amigo, a outra parte é falta de experiência. Para isso eu vou falar lá na frente sobre isso, como a gente ultrapassa a falta de experiência, né? Então, vamos tirar isso da frente. Vamos tirar, por exemplo, eu quero fazer um curso para me especializar, eu quero aprofundar nesse investimento, mas não tenho dinheiro. Repensa isso, porque isso pode ser uma crença. Eu sei que cada um sabe o que tem dentro do bolso, né? Eu não estou aqui questionando essa função capitalista, né? Mas
Perceba se isso é uma crença, se isso não está te impedindo de ir além por medo ou por crença limitante. Porque daí que você olha para isso e identifica que é uma crença, você vai criar condições e não condicionamentos. A crença é condicionamento. Criar condições para fazer algo não é condicionamento, é liberação, né? Outra crença comum que as pessoas chegam para mim e falam: não tenho tempo para me dedicar a esse estudo, a constelação, uma formação completa, são 9 meses, eu tenho a minha vida, eu tenho filhos, e para, olha direitinho, vê se isso não é uma crença que está te justificando, te trazendo uma desculpa para não investir em você mesmo, para não se dedicar naquilo que de fato move o teu coração, né? Tira isso da frente e aí o tempo vai aparecer. O tempo vai se mostrar. Isso eu estou falando porque eu vivi isso. Estou falando porque eu vejo pessoas que viveram isso. Muitas das pessoas que fizeram formação e fazem formação comigo trouxeram essas crenças. E a gente trabalhou essas crenças e a pessoa, de repente, percebeu que era capaz, que era possível e criou. A gente se percebe criador, criador. Então, minhas amigas, meus amigos queridos, não há essa limitação, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente efetivamente se amarre ou se impeça, e isso começa lá atrás, na nossa formação como pessoa, na nossa formação como indivíduo. Todo conteúdo, todo programa, tudo que foi passado para nós, né? Infelizmente, a maioria de nós passou por isso e ainda passam por isso. As crianças ainda passam por isso nas escolas, em vários ambientes, mas especialmente porque elas estão especialmente nas escolas. E se tem um trabalho que eu acho que a constelação precisa aprofundar fortemente, é o trabalho nessa instituição, na escola, né? Não para melhorar o ruim, mas para abrir, abrir a, a- o campo de visão, né? Que é muito limitado, muito, muito limitado. Então, como fazer? Como ir para a prática? Como, né? Troca crença por confiança, né? Como que troca crença? Primeiro, identificando, reconhecendo. Se você não aceitar que você tem dentro de você um, uma, uma limitação, nem, nem vai ter a chance de chegar na confiança. Então, começa aí. Você, ok, então eu tenho uma limitação. Por exemplo, eu ah, realmente acho que eu não tenho tempo. Meu tempo é escasso. Eu sou escasso de tempo, né? Então, se eu não olho para isso, eu não vou me libertar disso. Então, o primeiro passo é olhar, identificar, dar até nome. Qual é o nome disso? É uma crença de escassez de tempo, por exemplo. É um exercício que a gente precisa fazer. Isso faz parte do autoconhecimento, né? Por isso, o trabalho da constelação é essencialmente autoconhecimento. Se eu preciso me liberar para observar e não projetar
na minha observação, as minhas crenças, os meus valores, os meus conhecimentos, eu preciso identificá-los, reconhecê-los e ultrapassá-los, né? Só que daí eu fico sem aquilo, né? Aquilo que nos segurou, aquilo que nos trouxe, aquilo que nos manteve, aquilo que nos fez aparecer, aquilo que de repente até nos nomeou, olha, o Álvaro é tal coisa, fulano é tal coisa. Esse tal coisa já é uma definição que pode ser uma limitação. E você não vai poder deixar de ser tal coisa para ser algo mais, para ir além. Então você se apega nessa estrutura fixa e limita todo o processo de abertura. Então, não é simples, não é fácil o que eu estou propondo, mas é assim que é na prática. Esse é o caminho, né? Então, pessoal, esse é o trabalho. Mas quando a gente libera, a gente fica meio que no vazio. Aí a gente precisa confiar. E confiar é uma atitude que se faz na relação. Repetindo, confiar é uma atitude de relação, na relação, com pessoas, né? Mas, primeiro, confiar em si mesmo. Primeiro passo, confiar em si mesmo. Isso é um ato de coragem. Por isso que a gente traz a confiar em si mesmo, a gente aponta para o meio do peito, onde se encontra o coração, porque coragem é uma atitude do coração, né? Então, confiar em si mesmo começa em sair da mente condicionada e ir para esse lugar chamado coração que confia, que não precisa de garantias, que não precisa de uma meta, um objetivo final, que não está disposto ao controle de ninguém, né? Coração. Confiar além, para além, né? Nesse campo, nessa capacidade de observação do campo. Então, se você entra no campo com o seu coração e não com a sua mente condicionada, você observa fenômenos que, de repente, parece um cenário, parece um filme se mostrando para você, né? Quase te chamando, olha, sou eu, ó, o fenômeno. Aqui, me veja. E de repente você vê, você entrou com o coração. Essa vibração afeta ou entra em relação com o campo fenomenológico. E aí você vê, confiar no campo de relação, no campo fenomenológico, te abre a capacidade de acessar fenômenos, né? Confiar na sua intuição, essa inteligência que depende, não depende de comprovações. A intuição é uma é a melhor maneira de defini-la, uma inteligência que não precisa passar pela pelo caminho normal, pelo caminho comum das outras informações que são tangíveis. Então, por exemplo, se você vê uma árvore, né? Você vê com os olhos uma árvore, aquela imagem que você vê, ela processa, caminha numa velocidade incrível
Do instante em que você vê até o cérebro e volta e te. O cérebro é que te diz, isso é uma árvore, porque já existe um registro trabalhado conceitualmente no seu cérebro do que é a árvore. Então, quando você vê, você não vê a árvore, você vê o que o seu cérebro disse que você viu. E é assim com a sua audição, é assim com o seu paladar, é assim com os cinco sentidos. Ele depende desse processamento do cérebro. A intuição não. A intuição vai direto, não passa pelos cinco sentidos, né? E é por isso que ela é tão desprezada pela ciência convencional. Ela é tão esquecida, com- tão demonizada às vezes. Ela não depende, ela vai direto para o cérebro. Então, o cérebro não tem antecipadamente uma imagem para definir o que está chegando, né? Mas ele processa, assim como por, por, por uma via axoneuronal, ele processa por um outro tipo de via a informação que chega através da intuição. Esse é o caminho que a constelação nos mostra, e isso é sintonizar. Então é preciso confiar no invisível, né? No intangível. E, por fim, é preciso muito confiar nas pessoas. E quem são as pessoas? O cliente, o representante que estão no grupo, né? É preciso confiar nessas pessoas que estão ali disponíveis para o trabalho de sintonização e, é, e de demonstração daquilo que está sintonizando. Então, os representantes fazem isso, acessam informações, né? É isso que eles fazem, né? Essas informações, elas são viabilizadas porque ele entra num lugar sistêmico que foi aonde ele foi posicionado pelo cliente. O cliente está abrindo seu campo. Então, tudo que vem dentro desse sistema do cliente está disponível através do cliente, né? As pessoas que estão lá estão em sintonia, em vibração com aquela aquela pessoa, com aquele cliente, com aquela situação. E daí, naturalmente, elas, quando ocupam um lugar sistêmico onde ela foi colocada, pode ser o do cliente, pode ser o da questão, pode ser o do pai, pode ser o da mãe, elas simplesmente recebem informações desse lugar sistêmico, né? Que ela ocupa temporariamente. Então, eu estou falando ela porque eu estou me referindo a representantes pessoas. Então, as pessoas no grupo que estão ali para representar sentem, expressam o quê? As sensações, os movimentos, ou se expressam em sensações, em movimentos, daquilo que elas sentiram, ou expressam através de expressão corporal, facial, gestos, né? Olhares, olha para o chão fixo, olha para longe e tal. Tudo isso é informação, né? Mas um representante inanimado, um representante boneco, também recebe informação, só que não sente e não expressa, porque ele é inanimado, né? Aí está a grande questão e o motivo desse trabalho, né? É um curso de constelação para atendimento com bonecos, né? Mas
fica aqui uma pergunta para mim e para vocês, né? É, mais um curso, né? Mais um curso. Nossa, eu já fiz tanto curso, Álvaro. Já tem gente que chega para mim, Álvaro, eu fiz tanto curso. Outro dia mesmo, uma pessoa me falou, eu fiz, sei lá, 6 cursos, né? E eles não, eu não consegui me disponibilizar, entrar no campo. A pessoa tinha feito muitos cursos, mas não conseguia, por uma limitação pessoal, né? Claro, por exemplo, entrar como representante numa constelação, sempre se esquivava, né, e tal. E depois fez um curso, o curso, né? Aí sim. Então, essa busca incessante, pessoal, de que hoje também tem muita oferta, tá aí nosso mundo capitalista, tem muita oferta de cursos de constelação, né? De uma de vários modos, várias maneiras, né? Tem muita oferta, né? Tem muitos cursos. Às vezes é melhor você investir um pouco mais e olhar para essa crença, eu não posso, e acaba. Isso já aconteceu comigo, de pessoas que vieram fazer essa formação, a minha formação, a formação do Instituto Álvaro Dantas, já tendo feito uma, duas formações, e começaram a constelar e se quebraram, né? Se atrapalharam e vieram fazer a formação com essa queixa, né? Com essa reclamação, né? E, então, é nesse sentido que eu estou dizendo. Às vezes, é menos gasto, é menos investimento você olhar para um curso e fazer um curso que, de fato, é consistente, vai te dar uma visão mais ampla, vai te abrir para um universo das constelações de forma bem consistente, mas que custa mais caro, do que fazer 10 cursos, né? Pouco consistente, né? E que você vai ter que fazer mais um, e mais um, e mais um, e mais um. E daí, se você botar no papel, você continua fazendo mais um e nunca se sente pronto para iniciar como constelador, né? Então, vale mais a pena, pessoal, muito, a gente pensar sobre isso, né? Fazer um bom curso do que fazer muitos cursos. A não ser que seja uma especialização. Aí eu super sugiro e até indico, depois de um curso completo, né, de constelação, de formação em constelação, às vezes a pessoa quer se dedicar especialmente ao trabalho com empresas, né? Aí faz sentido. Então, procura um bom curso de especialização em constelação organizacional. Tem alguns bons cursos, né? Tem, é mais seletivo do que a quantidade de cursos que tem de formação em constelação, que aí tem uma variedade muito grande e como é que se diz? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Uma disparidade muito grande também. Então, tem cursos aqui, tem cursos aqui, né? Então, no curso de especialização, você vai se aprofundar em alguma área que você quer fazer. O curso do,
o do Ecos, do bonecos, não deixa de ser uma especialização. Aqui no Instituto Álvaro Dantas, a gente tem a formação completa, mas a gente tem também outros cursos, como o do bonecos, um curso avançado, que eu chamo de acompanhamento sistêmico. São coisas que eu, na prática, fui percebendo o quanto que, para mim, no meu dia a dia, aquilo facilitou. Pratiquei 1 ano, 2 anos, 5 anos. Curso de o bonecos, então, foram anos praticando a técnica que eu desenvolvi para depois dar cursos, né? O acompanhamento sistêmico, 6 anos, atendendo pessoas para além da constelação, até desenvolver um curso chamado Acompanhamento Sistêmico, que eu agora ofereço pelo Instituto. Então, é um percurso, é um grande caminho, né? Então, a especialização faz todo sentido, que é diferente de fazer muitos cursos. Isso acaba não agregando um valor na sua prática, né? Então, para além, ou ao invés de fazer 10 cursos, faça um curso consistente que te proporcione, por exemplo, um caminho de supervisão. A supervisão é necessária, fundamental. É, um, é o que vai te dar força, sabe? Mais força do que muitos cursos. Mas é um investimento. Às vezes a pessoa fala, mas o supervisor tal cobra isso tanto, né? É melhor fazer mais um curso, que vai ser quase o processo. Assim, pensa bem, a supervisão é, é como uma mentoria que vai te ajudar a implementar o teu trabalho, vai te ajudar a fazer, é, é, a te despertar para aquilo que você não está enxergando, é uma supervisão, vai ampliar a sua visão. São atendimentos específicos para um constelador, né? Então, quando uma formação tem isso, nossa, isso é um salto quântico, né? Na formação de constelação familiar, a gente tem a clínica social, né? E quem aqui, várias das pessoas que estão aqui, frequentam a clínica social e sabem do que eu estou falando. É um atendimento semanal de um cliente real, não é um atendimento de um de nós, como a gente faz às vezes nos cursos e como a gente vai fazer no curso de bonecos. No curso de bonecos, todas as pessoas que estão no curso vão constelar alguém. Portanto, todas as pessoas serão consteladas, né? Porque é um trabalho intenso, é supervisão o tempo todo, é atendimento o tempo todo, né? Então, a, a formação que oferece uma clínica social, e na clínica social tem uma supervisão, uma vez por semana, um atendimento e em seguida uma supervisão, isso é um investimento que vale a pena, né? Que vale muito a pena, né? Então, pessoal, falei tudo isso sobre o curso para a gente realmente despertar. E para quem ficar até o final da aula, tem aí surpresas que a gente trabalhou com carinho para vocês, né? Para quem se inscrever no curso de bonecos, tem aí umas surpresinhas, né? Então fiquem até o final, né? Fiquem porque é gostoso ficar até o final também, né? É bom. Eu, pelo menos, gosto de gostar de ficar com vocês até o final. Bom,
Muito bem, então, Quer que eu fale? o Que a quê? gente Você preparou? vai, você vai contar a surpresa? Gente. Olha, ela está querendo adiantar a surpresa. Então não é para ficar até o final? Não, é para ficar até o final, porque a gente vai ter dinâmicas, a gente vai ter um aprofundamento Então da aula que você deixa está eu convidando. abrir aqui e eu vou aproveitar para olhar a galera que eu estava sem olhar todo mundo. Vou aproveitar para pedir para o pessoal abrir as carinhas para eu ver. E aí eu vou Ai, parar que de falar e bom. deixar a Gabriela falar. Pronto. Ela vai estragar minha surpresa. Testa seu áudio aí, ó. Já fechei. Gente, ele fala muito, de vez em quando eu tenho que pedir ele para parar de falar, beber uma água, uma coisa assim, né? Ah, gente, esse negócio de deixar o doce para o final da festa. Aqui em casa, quando tem festa de criança, eu sempre deixo uns docinhos à disposição, porque a gente fica doido. Meu Deus, quando que vem esse bolo? E aquelas crianças enlouquecidas querendo meter a mão no bolo e pegar um doce. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar o doce para as crianças e vocês são super bem-vindos até o final da aula. A gente vai fazer uma dinâmica. Quem conhece Álvaro sabe que as dinâmicas que ele entrega, das mais simples, são muito profundas e a gente vai sair aqui todo mundo pronto para descansar e ter bons sonhos. Álvaro, você me ajuda aí se eu esquecer de alguma coisa? Mas vamos lá, Criança. Eu, crianças. eu quero um casadinho. Tá Tá bom. bom, já sei, já separei seu casadinho. Não, me arrependi. Prefiro o pudim. Ai, Ai, meu meu Deus. Deus. Adriano, aí com você, tá, Adriano? Pudim é com você. É. Então vamos lá. É, Bom, a gente sempre tem dois valores, assim, né? Um valor para pessoas que já são alunos do Instituto, claro, e que estão se aprofundando com a gente, e um valor para pessoas que estão iniciando, né? Que não conhecem a gente e que vão se transformar em alunos e vão receber, enfim, tudo que os alunos recebem. Mas a gente, nesse curso, foi a primeira vez que a gente fez isso. Nesse curso, eu abri algumas vagas para pessoas de fora. Eu abri algumas vagas para pessoas que estão chegando no Instituto, e que vão receber o valor dos alunos, dos nossos alunos. É um abraço de boas-vindas, tá? Nesse momento, eu tenho duas vagas com essas condições, tá? A gente, quando lança um- um- uma bonificação, a gente honra bem o que a gente traz, sabe? Assim, ao longo dessa semana, eu fui fazendo inscrições de pessoas que ainda não são alunos do Instituto e elas foram, pegando essas bolsas, né? Então, é isso. Para as próximas duas inscrições da galera que vem de fora, só me chamar lá no WhatsApp, tá, gente? Me chama lá, tá todo mundo no grupo, clica lá. Mônica, só me chamar lá no WhatsApp que eu converso com você e já te libero essa bolsa, tá? Depois, para todos que se inscreverem até quarta-feira, agora, Álvaro, você me ajuda. A gente vai ter o seguinte: quem entrar no curso, todas as pessoas que entram no curso, têm a clínica social disponível por 2 meses. Quem se inscrever até quarta-feira, e todas as pessoas que já se inscreveram, tá, gente? Quem já se inscreveu, tô vendo os olhinhos aqui, meu Deus, e eu não. Não, todas as pessoas que já se inscreveram vão receber 6 meses de clínica social. Por quê? Porque a gente acredita muito na continuidade do estudo e da supervisão. E, queridos, estar junto dessa rede sistêmica, uma rede de afetos, que se encontra semanalmente para
observar um aluno constelando com a supervisão de Álvaro é uma preciosidade. E só isso já é o preço do curso. Então, é isso. Depois, para quem se inscrever até quarta-feira, a gente fez uma jornada maravilhosa que chamou-se Travessia. E nós temos essas aulas gravadas. A Travessia é um mergulho incrível, assim, nas dinâmicas familiares, sabe? São 3 aulas, assim, da melhor qualidade, foi sucesso total. Ana, para você que vai fazer de novo, você vai ter um preço mais especial, tá? Mais ainda. Depois eu passo para você. Me chama lá que eu passo para você. É, Então é isso, assim. Quem se inscrever até quarta-feira vai ter também as aulas da travessia, que é maravilhoso. É, E além disso, o que que falta mesmo, Álvaro? Travessia, 6 meses de clínica social, e 6 meses de passe livre nas constelações online de Álvaro, tá? Em grupo. Em grupo. As constelações em grupo, que as individuais é ele e o cliente, e a gente, eventualmente, a gente tem acesso, mas só nos estudos, só para quem está fazendo formações e cursos, tá? Então é isso. Os bônus são esses, os doces foram dados e recebam, recebam. E vamos seguir, que a gente tem muita coisa legal ainda. Eu vou botar meu telefone aqui no chat, porque parece que tem alguém que não está no grupo, e a gente vai se falando, tá? Um Um beijo para beijo para vocês, vocês e vamos em vamos em frente. frente. Eu ia te falar isso, que tem pessoas perguntando aonde acessam as informações. Então, você vai colocar o seu número, né? É. Então, pessoal, a Gabriela vai colocar o número dela, que é um número do Instituto, e aí vocês podem acessar por lá, mandar uma mensagem e, e ela vai responder, ok? Então, Álvaro, fala. temos perguntas, tá? Tá, eu Sobre vou abrir já já. a, Sobre? sobre aqui, o que você falou aqui. Já sabe, logo que você começou a aula, já apareceu pergunta lá no chat. Tem Tá. várias perguntas Então, aqui, tá? deixa eu finalizar essa está acabando, e aí eu abro para perguntas e, se der tempo, a gente faz uma dinâmica, tá? Ok. Então, então vamos lá. Deixa eu trazer de volta aqui. Viu quantos doces, pessoal? Né? Ah, adorei. Isso aqui é pudim. Deixa eu ver se eu estou conseguindo abrir. Então, vamos lá. Abri, o pudim estava maravilhoso, viu? Se alguém quer comer um pudim maravilhoso, ó, Adriana, em São Pedro da Serra, lá no Vó Paulina, não tem pudim melhor. Aqui em São Pedro da Serra, pelo menos. Tem que vir aqui, tá, gente? O pudim não vai, né? Bom, então, pessoal, depois de tantas ofertas, tantos doces, tantas coisas boas, surpresas desvendadas. Não, então, na prática do trabalho, vamos retomar aqui, né, na prática do trabalho com bonecos, né, que são elementos que não se expressam, que não sentem, né, é, porque, de fato, estão ali recebendo informação como qualquer ser, qualquer coisa ou qualquer pessoa, né, recebe informação, né, do campo, mas um objeto não informa, ou melhor, não expressa, e também não sente especificamente, mas aquele lugarzinho que o objeto foi colocado, naquele lugarzinho está chegando informação, ok? Então, como acessar?
as informações na constelação com bonecos, né? Essa é talvez a grande dificuldade dos consteladores iniciantes, mas também de muitos consteladores que já estão ali na prática e tal. Eu fui um deles, assim. Eu comecei a trabalhar com constelação já de forma ousada durante a minha formação, né? Porque eu confiava tanto, acreditava tanto naquele trabalho, eu disse, vou começar. E o meu mestre, o Renato, dava maior apoio também, né? E era com pessoas, era em grupo, né? Naquela época nem online existia esse tipo de trabalho, né? Mas ao longo do tempo era difícil montar grupos, né? Então eu precisei investir, né? No sentido de comprar bonecos, comprar objetos, porque na minha época não tinha cursos. Assim, os cursos eram muito longe, esporádicos, não eram fáceis, né? Não era só pelo investimento financeiro, né? Mas porque era longe, porque era distante e porque não era toda hora que tinha, né? Então, eu fui comprando bonequinhos e quebrando a cabeça mesmo, botando lá no campo e, cara, e aí eu vi como era o vamos ver da coisa era, nossa, como é isso, né? Essa dificuldade real, né? Porque a gente está ali com um objeto que a informação está chegando, mas que não nos informa isso. Mas a gente, então, precisa desenvolver fortemente essa capacidade de observação. Então, essa dificuldade, ela surge porque a gente tem uma crença limitante de que a gente é incapaz de observar através do bonequinho. Porque o bonequinho não se mexe, o bonequinho não mostra as feições, né? O bonequinho não sabe, a gente não sabe para onde ele está olhando, né? Então a gente, além de já ter crenças limitantes em relação ao trabalho da constelação em grupo, quando vai para o bonequinho, aí fala assim, não, aí não dá, aí é complicado. Então, é mais crença. Então, a gente se sente incapaz de observar, quando a observação não depende de nada, né? Ah, Álvaro, mas o bonequinho não se mexe, né? Efetivamente. Mas quando você entra em contato com aquele objeto, você sente informação. Então, você é o captador da informação através do bonequinho, né? Você é o elemento que vai sintonizar, independente de bonequinho, porque a sintonização não depende de nada, nem de pessoas, nem de ninguém. Basta que você entre em relação com o fenômeno, com o campo, que você entra em possibilidade de sintonização, né? Então, essa dificuldade ou essas crenças limitantes vão realmente bloquear a sua captação de informação. Então, o primeiro passo, liberar essas crenças e investir num, eh, num outro olhar, né? Então, é possível acessar informação através do boneco? É possível acessar informação através de qualquer coisa. É possível acessar informação sem nada, sem pessoas, sem bonecos. A informação está em todo lugar. Ela nos atravessa. Então, a questão mais delicada, que talvez seja o problema, é como propagar essa informação que você é capaz de acessar, né? Através da observação do fenômeno,
né? Você é capaz de perceber o que está acontecendo na dinâmica com pessoas, mas, para além disso, você é capaz de sintonizar, né? Então, é como se aquele acontecimento se mostra através das pessoas fosse só mais um facilitador para o trabalho da constelação, porque você está vendo, o cliente está vendo e todas as pessoas estão vendo. Então, quando você vai para o bonequinho, né, o que vai estar diferente é justamente a dinâmica fenomenológica, não a observação. A dinâmica fenomenológica que tem movimento, que tem mudança de postura, direcionamento de olhar, não está exposta, né? Não está visível, mas não é imperceptível, né? Então, claro, para o trabalho com os bonequinhos, tem umas certas manhas que no meu caso, eu fui aprendendo na prática, aprendendo ali no dia a dia, quebrando cabeça, né? Quebrando cabeça. Caramba, você, é, como é que eu vou acessar essa informação? Eu botava a mão lá, no bonequinho, ficava entrando em contato, em sintonia, de repente eu intuía uma informação. Tá, então como é que eu vou passar essa informação? Então, todo mundo sabe aqui, eu imagino, que um cliente num trabalho individual, com bonequinhos, também vai acessar a informação, vai colocar a mãozinha lá e tal, né? Então, é muito mais importante no trabalho com os objetos, seja ele como pessoas ou individual, que tenha a possibilidade de fazer a constelação online, por exemplo, em grupo, usando bonequinhos, que é a técnica que a gente usa na nossa clínica social, que eu também adaptei, desenvolvi, né? Mas quando você está com os bonequinhos, você precisa dar uma elevada no nível de atenção que já é necessário em todo o trabalho de constelação, que tem a ver com o estado de presença. Você precisa estar presente no trabalho de constelação, mas com os bonequinhos, muito presente e muita atenção, né? Você precisa desenvolver uma autoconfiança real, não é extraordinária, mas real. Você precisa realmente confiar em você mesmo para poder es- é, passar para o seu cliente confiança, porque o seu cliente vai precisar confiar em você também. Eu passei por uma situação trabalhando com um cliente individual, com bonequinhos, que me ensinou muito. Foi uma grande experiência e eu não foi foi um desses clientes que me ensinaram a trabalhar e a desenvolver a técnica investigativa, que é o que eu vou trabalhar no curso de bonecos com vocês, com quem fizer a formação. Nessa época eu estava lá atendendo, né? Atendia em grupo, atendia individual. Ele chega para fazer uma constelação individual comigo, entra lá, sente, bota, montamos a primeira imagem, tudo lá depois da primeira conversa, né? Peço para ele entrar em contato com o representante dele, ele bota a mão lá no boneco, entra em contato e diz, não estou sentindo nada. E eu olhava para o representante do boneco dele assim, e sentia coisas, mas ele não sentia nada. Então, eu
Pedi para ele entrar em contato com outro representante, que representava a mãe dele. Ele bota a mão lá no bonequinho, né, e tal, fecha os olhos, não estou sentindo nada. Né? E eu olhava para aquilo e via até movimentos acontecendo nos bonequinhos. A gente vê os movimentos, apesar do bonequinho não estar andando, né? E ele nada, né? E aí, no terceiro elemento, e ele nada, eu falei assim, olhei para ele, e aí tinha uma coisa real, que é importante a gente perceber num trabalho quando é individual, né? Apesar dele me dizer, eu não estou sentindo nada, ele se emocionava. Eu via a expressão dele, eu via a mudança no olhar dele, eu via a angústia dele. Então, no trabalho com pessoas, no trabalho, seja em grupo ou individual, a gente precisa estar muito atento, não só ao fenômeno dos representantes, mas no cliente, né? E eu vi assim, ele pode não estar sentindo nada, ele pode não estar conseguindo traduzir o que ele sente. Talvez ele não seja ou esteja realmente bloqueado no acesso, seja pelo que for, por uma descrença, por ah, sei lá, um impedimento qualquer, né? Por uma dificuldade, mas ele está sentindo porque ele está se emocionando. E ele chorava. E eu falei, "Ah, tem algo errado aqui. Não é ele o problema, não sou eu o problema, mas a gente vai ter que estabelecer um acordo." E aí eu olhei para ele e falei assim, você confia em mim? E ele, chorando, falou assim, sim, confio. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar em contato com o representante e eu vou te trazer a informação que está ali, tudo bem? Ele, tudo bem. E a constelação do fortemente, esse rapaz recebeu uma informação que ele precisava receber e ele continuou depois no investimento. Ele me liga depois, você pode me indicar uma terapia? Que eu, agora eu entendi que eu preciso continuar a dar esse passo. Então foi incrível e podia ter sido bloqueado se eu não tivesse confiado em mim mesmo e depois trabalhado com ele. Você confia em mim? Então, essa confiança que você pede ao seu cliente só vai vir se você confia em você. Se você não confiar em você, amigo, pode esquecer. Isso é um trabalho que precisa ser desenvolvido. E esse trabalho tem a ver com o slide anterior, sair da crença para a confiança. Esse é o trabalho do autoconhecimento. Esse é o trabalho interno. Desenvolver essa relação de confiança consigo mesmo para que você possa propagar confiança. Não é projetar, não é condicionar, não é, exigir. Você tem que confiar em mim. Não é essa a pergunta. Mas quando você confia em você e você fala, você confia em mim? Essa resposta vem sim, porque você confia em você, né? Então, esse é o trabalho, né? Necessariamente, descondicionar dessas convenções, dessas crenças, elas não vão nos ajudar em nada, nada, nada. E se liberar do medo, do julgamento ou de qualquer impedimento que a crença pode te trazer. Então, pessoal, o que que pode melhorar, né, com tudo isso? Uma técnica realmente que você possa confiar, uma técnica que você possa até desenvolver, que foi o que aconteceu comigo, né? Depois de bater a cabeça muitas vezes, eu
acabei desenvolvendo a técnica investigativa, que é o que a gente vai estudar no curso de bonecos, né? Então, uma técnica que você confie, uma técnica confiável, vai facilitar a sua observação do fenômeno, independente se é com pessoa ou com objeto. Então, com o objeto, você já não vai ter mais nenhum tipo de impedimento. Não é porque ele é inanimado que vai te impedir de acessar a informação, que a sua técnica vai te trazer essa possibilidade. O que que pode ajudar além disso? Supervisão, né? Supervisão. Vai, escolhe um bom supervisor, alguém que você confie, alguém que tem estrada, alguém que está trabalhando há muito tempo. Por quê? Porque essa pessoa já bateu cabeça muito. Imagina, 18 anos trabalhando, os 10 primeiros anos foram enlouquecedores. Os 10 primeiros anos que eu trabalhei, em vários dos momentos eu falei assim, eu não dou para isso. Em vários momentos, em várias constelações, eu saí exausto e saí decepcionado comigo mesmo. Assim, não, vou parar, porque eu não sei fazer isso. Mas algo me dizia, continua, continua, continua. E aí eu insistia, né? Insistia. Então, a estrada, o tempo de investimento, de trabalho, faz diferença. Principalmente se essa pessoa está estudando, 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 né? No meu caso, eu continuei estudando e continuo estudando até hoje. Até porque sou um formador, então não dá para eu ficar parado, e dar a mesma aula de 10 anos atrás para as pessoas, né? Vai ser um fracasso, né? Então, a cada módulo, a cada curso, a cada turma, eu estudei e mudei coisas, e adicionei coisas, né? Então, a supervisão com alguém que está ali fazendo isso, investindo, estudando, praticando e tem estrada, pode ser um, um salto quântico, pode ser uma, algo fundamental, essencial. Prática, clínica social, seja, se você não, se na tua formação não tem uma clínica social, cria, vai praticar, sabe? Faz constelação, sei lá, por um valor acessível, até que você tenha praticado muitas e muitas e muitas vezes. A clínica social da formação do Instituto acontece uma vez por mês, perdão, uma vez por semana, né? São 4 por mês, todos os meses do ano. Há quase 10 anos isso está acontecendo. Então, você imagina quantas supervisões e atendimentos a gente já fez juntos, né? Isso é maravilhoso, isso é realmente um diferencial, né, na formação de uma pessoa, né? Escolher uma técnica apropriada para o seu trabalho, isso vai te ajudar muito. No caso, a técnica que a gente oferece na formação é a técnica investigativa que eu mesmo desenvolvi, que a gente trabalha na formação, na clínica social, mas o curso de bonecos é o lugar, o momento em que a gente intensifica o aprendizado dessa técnica, né? E, por fim, mas não menos importante, participar de uma rede sistêmica de pessoas que estão vivendo o que você está vivendo, que estão iniciando,
que estão batendo cabeça, que estão, em algum momento, falando: é muito difícil, não dou para isso. E aí um vem, o outro vem e fala assim: não, mas vamos mais uma vez, vamos fazer um grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Participar de uma rede sistêmica, né? Uma teia de pessoas que está implicada com a visão sistêmica da vida é um grande diferencial também. Aqui no Instituto, a gente criou isso. A gente faz parte de uma rede, a gente faz parte de uma teia, né? De várias. E a clínica social quase é de verdade um dos nossos principais condutores nessa rede, né? Então, mesmo depois que agora quem vai fazer, receber o presente da Gabriela, quem vai fazer a formação, que vai se inscrever até quarta-feira, vai poder participar por 6 meses da clínica social. Mas depois, se gostar, se quiser continuar nessa rede, existe a possibilidade de fazer, de participar da clínica social, pagando por essa participação, por mês, R$ 150. R$ 150 para assistir 4 constelações, 4 supervisões. Não tem em outro lugar, né? Pelo menos eu não conheço. É, é isso que a gente chama de rede. É esse fomento de estar junto, de estar estudando, de estar ouvindo, de estar trazendo dificuldade, de um se ajudar, o outro se ajudar, e é assim. Então, se tem algo que pode melhorar, pessoal, confia nisso aqui, é por aí. E, finalizando, esse é o bônus que a Gabriela já apontou, já anunciou. Então, só vou lembrar aqui. Então, para além de tudo que ela falou, né, na formação, nesse curso ECOS, né, que vai começar dia 30 de novembro, é, vocês recebem 5 aulas gravadas. Essas 5 aulas gravadas são sobre os fundamentos da constelação. Então, sobre as ordens do amor, as desordens do amor, os 3 níveis de consciência, uma aula falando o que é a constelação e uma aula sobre as ordens da ajuda. Isso tudo que é esperado, na verdade, que a pessoa já tenha quando inicia esse curso dos bonecos. Ainda assim, a gente está oferecendo essas 5 aulas gravadas, né? A gente vai disponibilizar antes do início do curso para que as pessoas possam assistir. Além disso, todas as pessoas do curso vão, no curso, ser constelado durante o curso, né? Vai ser constelado por uma outra participante do grupo, né? Que vai facilitar essa constelação. Então, todos serão constelados, todos facilitarão a constelação. A diferença é só para quem está fazendo pela segunda vez, talvez não vá fazer a constelação propriamente, né, porque é um outro processo, um outro acordo. Mas todos que estão fazendo pela primeira vez vão constelar e ser constelados, ok? E o presente aí, você recebe 6 meses de clínica social e supervisão, as aulas do Travessia e um outro brinde, um outro bônus que ela falou que agora eu esqueci, que eu não anotei. Então, pessoal, essa é a nossa proposta para para esse curso, para quem quiser chegar. Ainda existem algumas vagas, nem sei quantas vagas tem, mas não muitas. Tem talvez, sei lá, 10 vagas que ainda tem, Gabriel? Nem sei, porque eu já estou escrevendo um monte de gente aqui. Então corre, corre, porque como o curso é vivencial e prático o tempo todo, não é possível
não dá para ser um curso para além de 20 vagas, né? A não ser para reposição, para quem está fazendo novamente. Quem está fazendo novamente vai assistir, vai participar, mas como não necessariamente vai constelar, não tem problema de ter mais de 20, mas 20 pessoas vão constelar e ser consteladas, porque são as 20 pessoas que estão fazendo o curso pela primeira vez. Tá bom? Muito bem, chegamos aí ao final. Eu tinha prometido de fazer uma dinâmica, mas eu sinto que se a gente começar uma dinâmica agora, a gente vai ultrapassar as 10 horas. E eu realmente gostaria de honrar o horário. Então, eu vou aproveitar esse tempinho para responder as perguntas que tem aí, né, Adri? Então, Tem perguntas aqui. A Maria dos Remédios. Maria, você quer trazer a pergunta ou ela foi respondida para você durante a aula? Passa. Tem mais uma pergunta do Carlos. Não sei se o Carlos está aí. mas mesmo que ele não tá? Acho que o Tá. Carlos não. O Carlos mora em Portugal, já deve ser Pois bem é, tarde lá. é. Mas faz a pergunta, Vou falar a pergunta dele, tá? Por faz. exemplo, quando o Hellinger fala o masculino serve o feminino e o feminino segue o masculino, se seguimos essa premissa ou qualquer outra, quando vira ou não condicionamento? Quando o masculino. Não, Quando o o masculino feminino serve o serve. feminino e o feminino também serve o masculino. Ele botou aqui Serve ou serve. segue? Ele botou um serve no outro segue. Mas eu acho que essa é a expressão mesmo. É. Mas qual é a dúvida? Fala de Se novo. seguimos essa premissa ou qualquer outra, quando vira ou não condicionamento? Quando a gente segue uma premissa, quando isso vira condicionamento ou não? Quando fixa. Todo Isso, condicionamento é uma fixação. Se isso vira uma fixação, é um condicionamento, né? Se isso é uma expressão da relação, é outra coisa, né? Se nessa relação vamos lá, o masculino está condicionado à ideia de que o feminino deve segui-lo, isso vira um condicionamento, né? E vice-versa. Então, aonde há fixação, há condicionamento, é o que eu diria. perfeito. Tem a Salete está aí, né, Salete? Você quer fazer a sua pergunta? Porque você colocou aqui, o constelador tem que ter conhecimento de autoconhecimento da pessoa que vai constelar? Não, Eu não autoconhecimento entendi é muito. próprio, É. Salete. Autoconhecimento é de cada um. O constelador pode averiguar se a pessoa está num processo de autoconhecimento. Se a pessoa está em processo de terapia, se a pessoa está em processo de se cuidar, né? E aí ter esse cuidado, essa observação e até, de alguma maneira, favorecer que naquele trabalho de constelação, aquela pessoa continue, para além da constelação, o seu próprio trabalho, que pode ser com um terapeuta, com o seu terapeuta ou consigo mesmo, né? Então, isso ele pode verificar, tá? Cada um, o autoconhecimento é um trabalho pessoal. Mais alguma? Oi, Salete, tudo jóia? Você fez mais uma pergunta aqui abaixo, não foi? Numa constelação tem como descobrir se a pessoa foi gemilar num campo. Gemelar.
Isso. gemelar no parto, é isso? É. Olha, tem como a gente tem situações, tem casos, muitos casos de que isso apareceu, mas nenhuma constelação pode pode intencionar isso. Se a constelação está intencionando descobrir alguma coisa, já se perdeu na intenção, né? Então, sim, numa constelação é possível que isso se revele. Eu mesmo já fiz várias constelações em que apareceu uma, uma gravidez gemelar que nem mesmo o cliente sabia da existência. Então, era um cliente que tinha um irmão gêmeo que foi, eh, que foi perdido, às vezes numa situação natural, num sangramento, numa coisa assim. Mas aquela informação existiu no início da gestação aquele cliente. Então, aquilo afetou a cliente como algo que ele carregou o resto da vida toda. Já tive várias situações assim, tá? Mas nunca a gente está em busca, está intencionando ou como curiosidade, querendo saber se houve ou não. Então, se alguém vem fazer uma constelação, por exemplo, eu quero descobrir se eu tinha um irmão gêmeo na gravidez, essa constelação não existe, ou não é possível. Abrir uma constelação assim é uma perda de tempo, ok? São É, essas? Álvaro, também tem. As pessoas estão perguntando aqui, o Rubens estava perguntando, queria saber como funciona a clínica social, que a gente mencionou aqui. Não sei se o Rubens está aí ainda. Não sei também, acho que não. Ah, tá aí, Rubens. Tá Oi. aí. Rubens, a clínica social é uma atividade do Instituto, né? Diretamente ligada à formação de constelador. Então, na nossa formação, no percurso de formação de constelação familiar do Instituto, que dura em média 9 meses, né? Porque 9 meses são 9 meses de aula, mas o aluno continua para além dos 9 meses, mais 6 meses ligado na clínica social. Então funciona assim: a gente recebe pelo Instituto clientes que querem fazer constelação, mas que são pessoas que normalmente não conseguiriam financiar, investir numa constelação com um constelador já com alguma estrada, né? Então, essa constelação no Instituto custa R$ 150 apenas. Então, ela é um valor acessível. A gente tem uma lista de esperas, só para você ter uma ideia, até janeiro do ano que vem, a gente já tem constelações da Clínicas Sociais agendadas, né? E aí, um aluno da formação atual, por exemplo, a gente está na turma 9. A turma 9 fez o módulo de atendimento no mês passado. No mês passado. Então, desde o mês passado, os alunos da turma 9 é que estão atendendo na clínica social. Antes eram os alunos da turma 8. Então, os alunos da turma 9 estão atendendo e vão atender por mais 6 meses depois da formação das aulas terem terminado. E eu sempre estou na constelação, observando, apoiando, e ao final da constelação a gente faz uma supervisão. Eventualmente acontece durante a constelação social, o aluno pedir ajuda. E isso é um acordo que eu tenho com os clientes. Os clientes sabem que pode ser que eu seja acessado ou que eu, percebendo que o aluno está bloqueado,
eu abro meu áudio e oriento o aluno durante a constelação, né? E é assim que acontece, então, a clínica social, tá, Rubens? Se você quiser mais informações depois, manda uma mensagem para mim ou para a Gabriela. Eu posso botar meu telefone aqui no chat também, você pode anotar. E porque aí eu te passo também para o contato da Gilda, que é a coordenadora da clínica social, tá? Vou botar meu número aí, peraí. Meu número 21 99314. Pronto. Tá aí, ok? Então, qualquer coisa, manda uma mensagem para mim. E se você quiser indicar pessoas ou fazer uma constelação lá na clínica social, eu vou te passar o contato da Gilda, que é a coordenadora da clínica social, e ela te orienta de todos os outros detalhes, tá bom? Obrigado pela pergunta. Acabou? Só tem mais uma pergunta aqui da Cris. Tem outras pessoas agradecendo, mandando mensagem, complementando aí o que você estava dizendo. Mas Tá. assim, a Cris Dias botou aqui: minha maior dificuldade é depois que encontramos o emaranhamento. Tem É, algum mapa para seguir no desemaranhamento? tem. Esquecer que existe mapa. A Não forma sei se a Cris está aí ainda, gente. esquecer que existe cartilha, mapa e confiar no campo, confiar em você. Esse é o caminho, né? Quando a gente chega Ó, no a Cris está aí, emaranhamento, Álvaro, está ouvindo você, tá? Está no valeu, trabalho, mas está Cris, te ouvindo. valeu. Quando a gente chega no emaranhamento, a gente é, a gente tá com o ponto alto da constelação, tá no ponto alto da constelação. Então é aquele momento que a gente traz, através da sintonização, a frase do emaranhamento, a força do emaranhamento, tá? E quando isso é dito, isso reverbera no cliente ou no representante e no cliente, que desperta para a percepção do envolvimento. Quando ele desperta para a percepção do envolvimento, ele tem a possibilidade de dar o passo de solução. Esse passo de solução pertence muito mais, cabe muito mais ao cliente do que ao constelador. O constelador não oferece solução, ele só acompanha, ok? Pronto, acho que terminamos. Pessoal, muito obrigado por participar dessa aula. Foi um prazer, foi gostoso estar aqui com vocês. E para quem se inscreveu ou vai se inscrever, nos vemos em breve lá nas aulas da formação. Para quem já faz parte do Instituto, nos vemos a qualquer momento, né? E E lá no grupo eu vou enviar, vocês estão ouvindo, Gabriela? claro que estão, Então, lá no grupo. vou enviar novas oportunidades da gente estar junto. Tem um Instagram também, sempre com coisas novas. A gente está muito firme nessa missão de expandir a visão sistêmica, a filosofia. Então, tudo que a gente puder fazer para ampliar isso para vocês e para todos, a gente vai fazer, tá? Então, fiquem em contato. Coraçõezinhos para todo mundo. Um beijo, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Fiquem com todas as forças iluminadas desse universo e até. Tchau, tchau.